Graça e paz da parte de Cristo Jesus, amém, irmãos? Vamos refletir no tema, pela fé em Deus, na hora da dor, o que você pode enxergar? Vamos ler o texto bíblico em 1 Pedro 5:9, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vossos irmãos no mundo. Meus queridos irmãos, também o texto bíblico em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque você tem visto tanta gente sofrer em Recife, no Brasil e em outros países? Porque pessoas que você ama sofrem? Por que você está sofrendo? Será mesmo que este sofrimento é o fim de tudo? Confesso para vocês que é difícil entender o problema, o sofrimento, a dor, a enfermidade, a tristeza, a morte, o luto em todo este caos. Lamentações 3:33. Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Precisamos crer que toda dor um dia terminará para os que amam a Deus. Em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Pela fé em Deus, na hora da dor, você pode enxergar o despertar de Deus na sua vida. Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Para vencer a dor, você vai precisar conhecer a Deus. Em Salmo 119:71. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendi os teus decretos. Em Jó 36:15, aos que sofrem, em sua aflição, ele lhes fala. Em Salmo 119:59, refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Considerei os meus caminhos e voltei os meus passos para os teus estatutos. 2 Coríntios 7:9. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. A questão não é o quanto estou sofrendo, mas sim o que serei após o meu sofrimento, a minha dor. Porque toda dor, por maior que seja, vai passar, como eu vou estar quando a dor passar. Em 2 Coríntios 4:17, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Em Gênesis 50:20, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenho medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Esta foi a palavra de José a seus irmãos. Tudo o que o mal planejar contra você ao lado de Deus será revestido para o bem. Ele está atraindo você para um lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e seleta que você terá. Em Jó 36:15 encontramos. Pela fé em Deus, na hora da dor, você pode enxergar que Deus
pode restaurar e transformar a sua vida. Em Pedro 5,10, o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Glórias a Deus, irmãos. Acredite que Deus quer fazer de você uma pessoa melhor. Romanos 5, 3 e 4. Não só isso, mas também nos gloriaremos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado é esperança. Sua dor não é o fim, em Pedro 3,18, pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Quantos foram conduzidos a Deus por meio de uma história de crise, perda, ou dor, ou sofrimento? Cristo sofreu, morreu e enfrentou grandes problemas para mudar a sua história através da ressurreição. Em 1 Pedro 4, versos 1 e 2, portanto, uma vez que Cristo sofreu comportalmente, para que no tempo que lhes resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Em 1 Pedro 4,12, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegre-se à medida que participem dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Glórias a Deus, meus queridos irmãos. Para concluir, meus irmãos, quem você era antes de começar todo este sofrimento e dificuldade que assola todos nós? E quem você será depois de tudo isto? Aprendemos com o sofrimento de Jó que o sofrimento pode produzir intimidade com Deus. Jó 42,5, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Nesse versículo, Jó expressa o que ganhou com tamanho sofrimento: conhecer Deus, porque antes ele o conhecia de ouvir falar, mas agora ele verdadeiramente o conhece. Provavelmente, se somarmos nossas dificuldades, não chegaríamos perto do que Jó sofreu. Perdeu filhos, perdeu esposa, perdeu amigo, perdeu bens e por fim ficou doente. Sua postura diante de tamanha dor certamente produziu o que alcançaria no final. O sofrimento de Jó nos mostra o quanto nos achegamos a Deus diante da dor e do sofrimento, e o quanto aumentar nossa intimidade com Ele nos leva mais próximo da sobrevivência e da certeza de uma vida plena e feliz ao fim da escuridão de dias difíceis. Em 1 Pedro 5,9, resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O fato é que o sofrimento permitido por Deus nos dá ferramentas para nos tornarmos servos dos Senhores melhores, fiéis, pessoas que agradam a Deus, que amam pessoas e cuidam de pessoas. Que o Deus Todo-Poderoso continue a abençoar a minha vida e a tua vida. Amém.